Atenção, vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 18. Bons estudos! Nada como a tecnologia. Como você pode observar nessas últimas teleaulas, existem diversos tipos de processos de soldagem. E esses processos não param de surgir e não param de evoluir para atender às diferentes necessidades da indústria. Pois muito bem, na teleaula de hoje nós vamos conhecer mais um processo, só que esse diferente de todos aqueles que nós já estudamos. Fique atento. Hoje você vai conhecer a soldagem por resistência. Vai saber por que ela é uma das mais versáteis que existem. Vai conhecer o equipamento necessário para fazer esse tipo de soldagem e vai descobrir quais são suas aplicações. E então, vamos nessa? Pois então, prepare-se que a nossa teleaula está começando. Trabalhando direto, hein, Ananias? Ainda bem, Caio. Os pedidos estão chegando quase todo dia. Ainda ontem chegou essa encomenda aqui. Mas uma parte dela eu vou ter que mandar fazer fora. Porque precisa de um tipo de soldagem que eu não tenho aqui na oficina, não. Ah, já sei. Aquela soldagem que só se usa na indústria, né? É isso aí, Caio. Para terminar essas peças, vai precisar da soldagem por resistência. Opa, essa aí é novidade, hein? Soldagem por resistência? É nova mesmo. É diferente de todas as outras sobre as quais a gente já conversou. Todos os processos de soldagem que nós vimos até agora trabalham por fusão, ou seja, são processos que usam o calor gerado pelo gás ou pelo arco elétrico para fundir o metal de base e, dependendo do processo, também o eletrodo, e aí formar uma poça de fusão, que depois se solidifica e forma o cordão de solda. Já na soldagem por resistência, a fusão acontece numa pequena região de contato entre as superfícies a serem soldadas, provocada pelo calor gerado pelo efeito Joule. Calma que nós vamos traduzir tudo isso com a ajuda do nosso amigo aqui. Nós vamos começar a entender o que é o efeito Joule. O efeito Joule acontece todo dia quando você vai tomar banho. A resistência do chuveiro recebe uma corrente elétrica. Pois bem, a resistência do chuveiro é uma peça feita de metal e ela é chamada de resistência exatamente porque a corrente elétrica encontra resistência para passar por ela. É claro que esta é uma explicação bem simplificada do que é o efeito Joule, mas para nós basta guardar que uma corrente elétrica que passa por um metal encontra uma resistência nesse metal. Daí, uma parte desta energia elétrica é transformada em energia térmica, ou seja, calor. Mas e daí, Silva? O que é que esse tal de efeito Joule tem a ver com a soldagem por resistência? O efeito Joule é fundamental para a soldagem por resistência. Você está lembrado da resistência do chuveiro? Tô. Pois muito bem. Os eletrodos conduzem a corrente elétrica e essa corrente é transmitida às peças que vão ser soldadas. E já que se trata de metal, essas peças apresentam resistência à passagem da corrente. E então acontece o que ocorre com a resistência do chuveiro. Uma parte da energia elétrica se transforma em energia térmica, ou seja, calor. Ah, aí o calor provoca um aquecimento nas regiões a serem soldadas. Exatamente. Só que não basta o calor gerado pelo efeito Joule. É preciso que as peças também estejam sendo submetidas a uma pressão durante um tempo. Só então a soldagem é realizada. Soldagem por resistência, efeito Joule. Tá, agora me explica direitinho como é que essa soldagem acontece, porque eu acho que eu não entendi muito bem, Ananias. Não se preocupe, Caio. A coisa não é tão simples mesmo. Mas você vai entender tudo direitinho como acontece. Presta atenção no esqueminha que vem agora. Eu tenho certeza que a coisa vai clarear. É só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos ver como isso acontece. Vamos imaginar duas peças de metal que vão ser soldadas. Isso. Agora, nós temos os eletrodos. É isso aí.
Os eletrodos ficam um de cada lado das peças. Agora deixa-me lembrar. Os eletrodos conduzem e transmitem corrente elétrica até as peças. Como nós temos a resistência entre as peças à passagem da corrente elétrica, aparece o efeito Joule. Uma parte da energia elétrica vira energia térmica, ou seja, calor. Ah, saquei! Esse calor aquece as superfícies em contato da junta e, com a pressão, forma a solda. Muito bem, esse é o princípio da soldagem por resistência. Como você viu, essa questão da resistividade dos metais envolvidos no processo é fundamental. Mas o que será essa tal resistividade? Resistividade. A resistividade é a característica que os metais têm de resistir à passagem de corrente elétrica. Existem metais que oferecem grande resistência à passagem de corrente elétrica. Outros, como o cobre, por exemplo, têm baixa resistividade e, por isso, são considerados bons condutores. A resistência elétrica dos metais é muito importante nesses processos de soldagem, mas não é só ela. A corrente, o tempo e a pressão também estão entre os parâmetros que interferem na quantidade de calor que vai ser gerada para a soldagem. Agora, é bom entender que a resistência é o princípio que permite a ocorrência da soldagem. E esse princípio aparece de diferentes maneiras em vários processos de soldagem. Peraí, Silva. Quer dizer então que a soldagem por resistência não é um processo de soldagem? Que negócio é esse? É isso mesmo, não é um processo, é um princípio. Um princípio que está presente em vários processos. A soldagem por resistência pode ser feita de várias maneiras. O princípio é sempre o mesmo. Uma corrente elétrica que gera calor, associada à pressão e tempo, faz com que as peças sejam soldadas. Mas esse princípio pode ser aplicado de muitos jeitos diferentes. Agora nós já sabemos que existem vários processos de soldagem por resistência. Então vamos conhecer alguns deles. Esse processo aí é a soldagem por pontos. Repare bem, os eletrodos unem as peças por um ou mais pontos. As regiões desses pontos são aquecidas por um curto espaço de tempo, enquanto dura a passagem da corrente elétrica. Depois que a corrente elétrica cessa, a pressão é mantida até que a soldagem tenha sido completada. Só aí os eletrodos são afastados. Essa aí é a soldagem por costura. Olha só, nesse processo os eletrodos são circulares. Eles transmitem a corrente elétrica e a pressão, formando uma costura de solda, que é uma série de ponteamentos sobrepostos, como a máquina de costura faz com a roupa. Essa soldagem é chamada soldagem por projeção. Na verdade, ela é muito parecida com a soldagem por pontos. Só que aqui o ponto é feito numa região da peça em que exista uma saliência, obtida por estampagem ou forjamento. Essa é a soldagem de topo. Existem dois tipos de soldagem de topo, por resistência e por centelhamento. Essa é a soldagem por resistência. As duas peças são pressionadas uma contra a outra e com a passagem da corrente elétrica e a geração de calor, a área de encontro se funde, formando a solda. E finalmente aí está a soldagem de topo por centelhamento. A diferença é que as peças são previamente energizadas e quando aproximamos uma da outra, acontece o centelhamento. Esse processo é repetido até que a temperatura esteja alta o suficiente para fazer a soldagem. Aí as superfícies são prensadas uma contra a outra e pronto, estão soldadas. Bom, e você deve estar se perguntando para que todos esses processos? A resposta é simples. Dependendo do tipo da peça, das características mecânicas do metal que vai ser soldado e da espessura das peças, a gente pode usar um ou outro processo. É por isso que no começo dessa teleaula, o título falava em versatilidade. A soldagem por resistência pode ser usada de várias maneiras em vários processos. O tanque de combustível deste caminhão foi fabricado usando a soldagem por costura, como você acabou de ver. Nesse caminhão, por exemplo, a maioria da soldagem é por ponto. Como você viu, as aplicações para soldagem por resistência são muitas. E no seu livro de estudo você encontra vários exemplos para soldagem por resistência.
Não se esqueça de dar uma bela consultada no seu livro depois dessa teleaula. Acho que agora eu tô sabendo tudo sobre soldagem por resistência. Afinal de contas, não é tão difícil assim, né? É só lembrar que a base de tudo é o efeito Joule, que transforma a energia elétrica em calor, e a pressão exercida sobre as peças a serem soldadas. Mas é claro que nós também temos os diferentes processos de soldagem, mas a base deles é sempre a mesma. O que muda é a forma como esse princípio de soldagem por resistência é aplicado. Muito bem, Caio. Tá por dentro mesmo. Agora só falta uma coisa para você dominar o assunto. Falta o quê? Conhecer o equipamento básico de soldagem por resistência. Nossa, mas são tantos processos de soldagem por resistência, hein? Mas existe um equipamento básico. O que varia é principalmente o formato dos eletrodos. O resto é quase sempre igual. Dá uma olhada aqui. Todos os processos de soldagem por resistência têm um sistema elétrico parecido com esse. Você tem uma fonte de energia. As fontes mais eficientes são formadas por um transformador e por um circuito retificador, que fornece corrente contínua ao sistema. Os eletrodos são normalmente feitos de ligas de cobre, já que esse material é um ótimo condutor de calor e de corrente elétrica. Os eletrodos para soldagem por costura são circulares. Como você já deve ter notado, estes eletrodos não são consumíveis. Mas como qualquer peça, eles se desgastam e precisam ser substituídos de tempos em tempos. Bom, e fechando o equipamento, aí está o sistema mecânico. Ele é o responsável pela aplicação da pressão sobre as peças. É, na verdade, um chassi que serve de suporte às outras peças do sistema. E só para fechar esse capítulo dos equipamentos, Caio, é bom lembrar que a pressão exercida sobre as peças pode ser feita por um motor elétrico num sistema manual ou num sistema automático, que usa sistemas hidráulicos ou pneumáticos para pressionar uma peça contra a outra. A gente fecha o capítulo do equipamento, mas é agora que começa o trabalho do operador, né, Silva? Exatamente. O operador precisa ficar atento ao que a gente chama de parâmetros do processo de soldagem. Esses parâmetros são variáveis, portanto, o operador deve se preocupar com a definição dos parâmetros da soldagem, que são a intensidade da corrente, a força exercida pelos eletrodos e o tempo. Além disso, é importante que a junta seja montada de maneira que a resistência na interface das superfícies a serem soldadas seja a maior do circuito elétrico da junta, pois é exatamente nessa região que se deseja concentrar o calor e provocar a soldagem. É isso. Esses dados técnicos aparecem nos manuais especializados. E como você já sabe, eles variam dependendo do tipo de soldagem que vai ser feita. E beleza, não é? Nessa teleaula de hoje nós aprendemos mais do que um processo de soldagem. Nós estudamos um princípio de soldagem. Mas muito bem, agora é a hora da nossa revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é soldagem por resistência, viu o que é efeito Joule e aprendeu por que esse efeito físico é tão importante nos processos de soldagem por resistência. Você aprendeu também que a soldagem por resistência é um princípio que aparece em vários processos de soldagem. Viu que esses diferentes processos atendem a diferentes necessidades. Finalmente, você ficou conhecendo o equipamento básico da soldagem por resistência e viu quais são os principais parâmetros a que o operador deve ficar atento para fazer uma boa soldagem. Mas agora está na hora de você aprofundar tudo o que você viu nessa teleaula no seu livro de estudos. Então, bons estudos e até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.